Você está nos 94,5. A estação da música. Rádio News. Entrevista. Muito bom dia, 11 horas 4 minutos, quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Mais uma entrevista por aqui. E a iniciativa do diretor da Rádio Estrela, Fábio Francischini, sempre preocupado em valorizar a história da cidade como um todo, ao trazer à tona a vivência de alguns profissionais que ajudaram a escrever a história da emissora, além de divulgar o perfil profissional e humano das pessoas que estão chegando para somar junto à nossa equipe de trabalho. É a tônica demais esta entrevista de hoje, alusiva à comemoração dos 30 anos de aniversário de fundação da Rádio Municipal Estrela FM. E após as entrevistas com a jornalista Gislaine Matias e com o técnico em manutenção Marcos Baldo, que exercem e exerceram um papel fundamental na história da emissora, hoje é a vez de você conhecer a nova jornalista da emissora, Ana Paula Zílio de Andrade Gaio, contratada por meio de concurso público. Paulista, nascida na cidade de Ourinhos, 41 anos, casada e mãe de 2 filhos, estudou jornalismo com ênfase em comunicação social na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, Universidade de São Paulo, reconhecida como uma das melhores instituições de ensino em jornalismo do Brasil e inclusive do mundo. E a formação acadêmica de Ana Paula também inclui uma passagem pela França por meio de um intercâmbio. Cursou o último ano de jornalismo na Universidade Standard, na cidade de Grenoble. A profissional tem vivência em veículos de imprensa consagrados no Brasil: Globo, Record, Rede TV, Portal Terra, Revista Cláudia, entre outros. Além disso, é acadêmica em Direito no Grupo Uneduca, Centro Universitário de Jaguariúna. Ela se forma este ano e sua tese de conclusão de curso se baseia na problemática das fake news. E ao longo da entrevista também vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, gostaria de dizer que, apesar desse currículo cheio de pompa, circunstância, Ana é uma pessoa muito simples, humilde, trabalhadora, alegre, fala pelos cotovelos e está muito bem integrada aqui a nossa equipe, só veio a somar. É uma pessoa muito bacana. Você que eventualmente não conhece, ela é mais conhecida nas telinhas, né? Foi repórter de TV aí de vários veículos. Então, a partir de agora, a gente vai bater um papo para conhecer um pouco da história profissional da Ana e falar sobre outros assuntos ligados à comunicação, ao mundo, ao jornalismo, enfim. Ana, bom dia, é um prazer conversar com você, seja bem-vinda. Tô te apresentando oficialmente agora, né? Você já começou há mais de um mês já com a gente, é isso? Isso, já faz mais de um mês, né, que eu tô por aqui. Então, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa oficial, institucional, né? A gente já tá convivendo muito bem há algum tempinho aí, mas é muito legal poder trocar experiências, conversar com você, uma profissional bastante gabaritada, habilitada, que só vem realmente, como eu disse, a somar a nossa equipe. Obrigada, Bruno. Obrigada por essa apresentação. Tô até emocionada, né? É interessante quando a gente vê outra pessoa falando da gente, né? E a gente revê toda a nossa história, né? Sim. E é muito bacana. E eu tô muito feliz de estar aqui na Rádio Estrela, fazendo parte dessa história, desses 30 anos, né? Tá integrando a equipe nesse momento. Tá sendo um desafio profissional muito interessante. Aliás, a Ana, como a canção francesa, ela é intensa e apoteótica com igual intensidade. Ela gosta do Charles Aznavour, pois é, vamos falar da França daqui a pouquinho. Se eu conseguir aqui achar o Charles Aznavour enquanto eu converso com você, meio fazer a linha polvo, eu toco no fim do programa, vamos ver se eu consigo. Te agradeço, adoro Charles Aznavour. Mas, Ana, então pra gente começar nosso bate-papo, qual é o sentimento, né, de iniciar uma etapa profissional em uma emissora com 3 décadas de existência, que também agrega um time composto por pessoas que trabalham juntas há muitos anos, uma grande família, né? Qual que é esse sentimento? Como você vê tudo isso? Então, pra mim, eu tô encarando tudo como um grande desafio mesmo, né, Bruno? Porque assim, como você disse, eu sou uma profissional mais voltada à televisão, né? Sempre trabalhei como repórter de TV. Comecei minha formação lá na TV USP, né? Dentro da Universidade de São Paulo. E rádio, pra mim, era alguma coisa que eu sempre me interessei, sempre, assim, tive admiração pelo veículo rádio, mas não era algo que eu tinha como meta, né?
né, com objetivo. Quando eu estudei na França, a gente teve que fazer um estágio por lá. E o meu estágio foi em rádio. Exatamente, na Rádio Arc-en-Ciel, em Orléans. E foi a minha primeira experiência mesmo de rádio, né, numa comunidade portuguesa. Mas ficou só lá e depois disso eu não embarquei mais, né, em rádio. Então, para mim, tá sendo um grande desafio agora começar o jornalismo aqui em Jaguariúna, numa rádio. Entrando, como você disse, já numa equipe que já tá junto há tanto tempo, né? E eu tô encarando como um novo desafio na minha profissão mesmo. E espero aí trazer um bom trabalho aqui para Jaguariúna, né? Um trabalho que, aliás, eu já comecei na TV Artes, né? Que era a TV que tinha aqui em Jaguariúna. Eu era apresentadora lá do jornal Boa Noite Notícias. E a gente já tinha esse trabalho, né, de tentar trazer informações para a cidade, né, e tudo mais. Então agora eu espero que na rádio a gente continue esse trabalho, né, de fazer esse lado jornalístico do interior de São Paulo, que é muito importante. Aliás, é uma coisa que o Brasil precisa batalhar muito ainda, que é trazer o jornalismo para o interior do Brasil, né, uma coisa que ainda falta, que a gente tem um jornalismo ainda muito focado nas capitais, né, e a gente chama isso de desertos jornalísticos. Tem até pesquisas a respeito disso, né, porque o interior do Brasil, ele é abastecido por notícias que vêm das capitais, né? E as suas próprias notícias ainda é algo que o Brasil está patinando. Precisa começar, as cidades do interior, ter um jornalismo ativo, da comunidade, né? Porque por mais que haja o fenômeno da globalização, que na verdade não é de hoje, veio já com o surgimento da internet desde 1995, é importante a gente nunca esquecer que as regiões têm as suas especificidades, a sua cultura própria, os seus sentimentos, as suas demandas por notícia. É justamente esse o papel aí dos veículos regionais, né, Ana? Exatamente, né? Que é o que falta, porque é interessante saber o que está acontecendo lá na capital, em São Paulo, tá sabendo de Brasília, mas e Jaguariúna? E ao redor, né? Quais são os eventos? Quais são as notícias ruins ou boas, né? Da comunidade, né? A comunidade tem que estar informada até para poder exigir também, né? Dos seus vereadores, né? Ter a sua atuação política. Então, quer dizer, o jornalismo local, ele se faz muito importante, né? Não adianta a gente se voltar pro mundo e esquecer os quintais das nossas casas. Exatamente, até porque tudo começa daqui, né? Do local para depois ir pro mundo, né? Eu gostaria de conhecer um pouco mais, na verdade eu já conheço, para que os ouvintes conheçam um pouco aí da sua trajetória profissional. Peço então que você dê um panorama aí das empresas de comunicação por quais passou. Certo, então, Bruno, eu comecei, como eu disse, lá na TV USP, né, que era a TV que a gente tinha no canal universitário em São Paulo. Era uma TV que tinha uma proposta muito bacana na época. Ela não existe mais, hoje ela foi substituída por uma agência de notícias dentro da USP, mas a ideia era o seguinte, era levar o que era produzido dentro da universidade para a sociedade, né, porque é quem paga, quem mantém a universidade pública. Então esse era o propósito da TV USP, né, e a gente atuava lá no canal universitário, que era uma TV a cabo, né, nas TVs a cabo de São Paulo. Enfim, depois lá me formei, né, quando eu fui pra França, voltei pro Brasil, me formei. Quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar no Terra, no portal Terra, né, que tinha uma proposta muito boa à época, que eles estavam começando o primeiro jornalismo na internet, que era a primeira TV na internet. E eu comecei lá nesse projeto, que era o Jornal do Terra, né? Comecei trabalhando com grandes profissionais que me impulsionaram na carreira. Aí temos Maria Lins, trabalhei com Mona Dorf, Milton Jung, Jaime Spitzkovski, Roberto Toledo, gente, assim, que me ajudou muito, sabe? Isso que é o legal do jornalismo, né? Essa rede de contato, os chamados monstros sagrados do jornalismo, exatamente, né? Grandes nomes emblemáticos. Trabalhei lá com Carlos Sardenberg, Walter Maier, gente pesado mesmo, sabe? Gente da pesada. E que me ajudou mesmo na minha carreira, sabe? E lá a gente tinha essa proposta de levar a TV pra internet. Só que naquela época a internet no Brasil ainda era discada, né? Então a gente teve uma grande dificuldade à época de implementar o projeto. Na verdade, a gente ficava mais circunscrito às empresas de São Paulo, que eram as que tinham as melhores redes de internet da época, né? E a gente não tinha muita entrada nas casas. E, enfim, o projeto acabou não indo pra frente, né? Foi um projeto, aliás, eu acho que muito fora, além do tempo naquela época. De vanguarda mesmo, Foi de né? vanguarda, exatamente. Se a gente for pensar em convergência entre mídias, começa aí, foram precursores mesmo, né? Foi, isso começou em 2003, eu me formei em 2003, foi quando eu comecei lá. Era muito começo ainda, né? E aí foi uma coisa que, aliás, começou com a Lilian Vitfib. Ela começou
nesse projeto, Sim. né? Tem até aquele meme engraçadíssimo do Isso. TV Terra, que ela vai ler uma notícia lá, né, de uma senhora que acho que tava... Eu não lembro exatamente o teor da Não sei se notícia. é transportando droga. Não, era pílula de Viagra. Era um senhor. Isso. E daí tem um meme que ela dá a risada na TV Terra, né? Exatamente, lá na TV Terra. Foi lá mesmo, então, que eu comecei. E a gente tinha todo esse projeto. E foi muito interessante, porque quando eu voltei da França, eu fui exatamente para estudar na França, porque lá na Europa já se começava esse projeto de TV na internet. Sim. E eu fui lá para aprender isso, aprendi. E quando voltei para cá, pude aplicar isso aqui no Brasil. Então foi muito bacana essa convergência, né? Aí depois de um tempo eu acabei indo pra... Aí, assim, um novo desafio surgiu na minha vida. Fui pra uma editora de revistas, da Dueto, trabalhar com um setor... Assim, a ideia inicial era desenvolver toda a parte de plataforma online dessas revistas, né? Na internet, da editora Dueto. Então eu trabalhei lá com grandes livros, que era revistas, aliás, a revista Astronomy Brasil, a Scientific American Brasil, a Mente Cérebro, que eram revistas... que tinha um público muito segmentado à época. Eram pautas mais conceituais, inclusive, Exatamente, né? Então. E eu fui pra lá pra trabalhar como redatora web nesse projeto, né? Que foi até... Estava sendo implementado à época pela jornalista Mona Dorf, que me convidou pra fazer parte da equipe. E eu fiquei lá por lá um tempo. Até que surgiu a oportunidade de ir pra Globo no Pará. Né? Foi super inesperado. Meu pai mora no Pará e falou: olha, estão precisando de uma jornalista aqui no Pará, vem pra cá. Mandei meu currículo, me aceitaram. Lá fui eu, peguei um avião e fui embora pro Pará. Doida, né? Varrida. Porque além da França, eu não tinha tido uma experiência fora de São Paulo, Sim. né? Mas eu pensei, se eu quero ser jornalista de rua, repórter, eu preciso ter essa experiência. E lá eu fui pra trabalhar como repórter mesmo, né? E talvez o choque cultural tenha sido maior do que na França, porque alguns setores aqui, algumas regiões do nosso Brasil são muito específicas, tem alguns problemas conhecidos, como a questão fundiária, conflito de terras. Então, Exato. assim, basicamente você estava indo para um campo minado, literalmente, né? Exatamente, porque eu falo assim que em um ano que eu fiquei lá, eu aprendi assim... Eu falo que foi o 50 em 5 de Juscelino Kubitschek, né? Mesma história, porque o que eu fiquei em um ano, eu evoluí em 10 anos de carreira, sabe? Foi muito bom, porque chegando em Belém, eu fui mandada para uma cidade chamada Paragominas, que era conhecida como Paragobala. Olha só a loucura, né? Que era a cidade dos pistoleiros. Imagina, né? Olha que fofo. Muito fofo. E eu tinha, naquela época eu tava com 25, 26 anos, né? Larguei namorado, tudo. Falei, não, vou embora. E fui pra lá, eu trabalhar nessa afiliada. Como você disse, lá eu aprendi a trabalhar com o pessoal, né? Com os índios, tinha, né, a parte indígena, meio ambiente. Trabalhei muito com essa questão agrária lá, né? Que estava muito em voga naquela época. Olha, foi assim, eu encaro como um dos maiores desafios da minha vida. Foi ter trabalhado no Pará, porque como você disse, é como se fosse uma São Paulo de 20 anos atrás. Sabe assim? Tudo lá era novo, tudo estava começando. E foi um grande desafio mesmo enquanto jornalista, porque lá eu tive algumas matérias que me desafiaram mesmo enquanto jornalista assim, você encarar situações de enfrentar fazendeiros, enfrentar revoltas de sem terra. Se jogar, né? Eu me joguei. Se despir de medos, de inseguranças, de preconceitos. É como se você fosse se auto-ressignificar e começar uma nova vida em um mundo até então inexplorado. Exatamente, Foi foi assim? bem isso mesmo. E aí lá eu me encontrei como jornalista de rua. Falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser jornalista de rua. Voltando pra São Paulo, depois de um tempo, aí eu embarquei num ramo totalmente diferente. Fui trabalhar na produção da Igreja Universal. Trabalhei muitos anos na Fala Que Eu Te Escuto. Muita gente deve lembrar desse programa, meia-noite, na Record, né? E eu fui repórter lá há muito tempo dos bispos. Trabalhei pegando testemunhos. E trabalhei também em outros programas em que a gente fazia a parte... mostrando a parte empresarial, né? Então, e foi um grande aprendizado, eu falo. Todo repórter que um dia puder trabalhar nessa área, vale a pena. Porque lá eu aprendi a fazer entrevista. E olha que interessante que me ocorreu agora. Parece que sua carreira, de alguma
maneira, é sempre permeada por pautas polêmicas, assuntos delicados, que exige do jornalista um arcabouço ético que, na verdade, não é aprendido na faculdade, mas sim já faz parte do caráter humano adquirido na base familiar. Porque é religião, é conflito de terra, é uma linha muito tênue e muito fina que separa o jornalismo, né, de posicionamentos, enfim, não é fácil, né? Não é fácil. E é como você disse mesmo, você aprende a colocar a sua história, a sua personalidade um pouco de lado para ser jornalista, né? Você tem que encarar aquele trabalho de maneira profissional, né? Não importa que você, por exemplo, tem uma determinada religião e vai trabalhar em outra religião. Não, lá você tá como profissional. Pelo menos é assim que eu fui. Não importa se você é a favor ou contra a reforma agrária, você está indo lá para reportar o fato. Exatamente. Sem ideologia. Exatamente. O papel do bom jornalista é esse, né? E aliás, eu nem podia falar, né? Porque a minha família aqui no interior de São Paulo é dona de terra, né? Meu bisavô italiano, fazendeiro e tudo mais. Então, quer dizer, eu tinha um passado ali que eu não podia nem ficar revelando muito, né? Mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Então é bem complicado. Mas eu vou te falar que a nossa experiência, a nossa vida, a nossa criação ajuda muito, né? Mas você tem que saber separar as coisas. Por exemplo, na Igreja Universal eu aprendi muito isso, né? A separar, né? Eu tinha a minha religião, mas lá eu tava numa outra religião e eu tinha que trabalhar dentro daquilo que eles acreditavam e tudo mais. E eu aprendi a fazer grandes entrevistas, né? Esse fato de você estar junto do ser humano, resgatar histórias, aprender a conversar com a pessoa, nossa, foi uma grande escola pra mim. Foi muito bom. E aí, logo depois, assim, da Igreja Universal, né, dessa experiência, aí eu embarquei, olha só que coisa, eu fui pra blog, né, nada a ver, você vê, saí de televisão, fui trabalhar num blog com a Mona Dorf, novamente, num outro projeto que ela tinha, lá no Portal IG. Sim. Olha a loucura, né? Sai de uma coisa, vai pra outra. Eu sempre tive isso em mente, sabe? Eu nunca fui uma jornalista assim, eu só vou trabalhar nisso, não. O que vai aparecendo, eu vou indo. Predisposta a vários desafios aí que surgirem. Isso aí, né? E aprender tudo que... A gente aprende muito, né? Com cada área que a gente trabalha, né? É realmente assim, uma postura muito intensa, né? Tá lá num conflito, bala vindo de todo lado, daí termina essa experiência, vai para um ambiente fechado, blog, algo mais elitizado, digamos assim. Exatamente, né? Porque com a Mona Dorf a ideia era essa mesma. A gente seguia todo o circuito cultural de São Paulo, que era um blog multimídia cultural. Explica o que é um blog, porque tem muita jovem que ouve nosso programa hoje também em desuso o blog. É verdade. Explica o que é um blog, então, como funciona. Blog, na verdade, era uma página na internet, né, em que as pessoas colocavam posts diários, era como um diário na internet, né? Hoje em dia nem tem muito mais isso, né? A gente meio que sumiu, mas foi uma febre no começo dos anos 2010, 2009, 2008, por aí, era uma febre. Todo mundo tinha seu blog, né? Que aí fala as blogueirinhas, que hoje não são mais blogueirinhas, porque elas, na verdade, são vlogueirinhas, né? Elas têm páginas no YouTube, mudou bem o perfil, Quem não né? trabalhava em uma empresa jornalística constituída, mas fazia o seu blog de maneira descompromissada, lembra? Vou procurar um template. Isso. WordPress. Né? Nossa, eu trabalhei muito com WordPress. E aí, a ideia da Mona era essa, que a Mona não queria ficar restrita à mídia, ao escrito. Ela queria fazer vídeos, uma outra inovação pra época. Porque ela queria fazer entrevista, colocar de novo aquela mesma ideia de vamos voltar com a TV pra internet? E aí voltei, eu e ela, com essa ideia de entrevistar artistas, e a gente ia em festivais literários e tudo mais, e colocando isso. E o blog, na verdade, era uma coluna, né? Ele servia como uma coluna pra um grande portal. Então, na verdade, era a coluna da Mona Dorf, uma coluna cultural, e eu trabalhava lá como redatora dela, auxiliar, e fazia os vídeos, editava os vídeos e tudo mais. E foi uma grande experiência, porque eu entrei em contato com grandes artistas, literários, assim, escritores. Grandes nomes. Nossa, grandes nomes. Foi uma ótima experiência. Mas, assim, ainda queria voltar pra televisão, né? Queria. Aí, acabei voltando aí pra televisão um tempo, fiquei na Hit TV, que é uma outra televisão que é ligado ao missionário R.R. Soares, que não sei se todo mundo sabe que é cunhado do Edir Macedo, né? Tem uma igreja dele aqui. As pessoas conhecem. Exatamente, a R.R. Soares. Então eu trabalhei um tempo na Hit TV. Que aliás a Hit TV é interessante que eles têm uma TV deles, né? Uma TV a cabo deles, que é a nossa TV. Eles têm toda uma coisa voltada pra comunidade deles mesmo, né? Sim. E a gente fazia parte do jornalismo lá. Depois eu fui pra Record trabalhar como
coordenadora de rede. Fiquei um tempo lá, quem não sabe, coordenadora de rede é aquela que pega as informações dos repórteres de todos os estados. Daí já desvencilhada do caráter teológico, saiu da religião. Eu saí. Consegui sair da parte da religião e fui pro mercado, né? E aí lá na Record eu fazia essa ponte, né, entre os jornalistas, os repórteres regionais, para entrar no Jornal da Record, né, das 8 horas da noite. Falava com as praças. Com as praças, exatamente. Aí fiquei lá um tempo, né? Mas surgiu a oportunidade de voltar pra rua, na Rede TV. Só vamos abrir um parênteses, que a gente tá falando jargão jornalístico, tem gente que não entende. É praça, verdade. Explica, então, por favor. Praças são os locais onde... As TVs locais, exatamente. Você entra as praças são as TVs locais, em que há lá toda uma produção de jornalismo. E essa produção de jornalismo, né, ela é mandada a gente chama de rede, né, que é o jornal de rede. Então, o Jornal da Record, o Jornal Nacional, são considerados jornais de rede, que passam no país todo. E esse pessoal todo aglutinava em você. Isso. E você despachava as pautas. Isso, aí a gente apresentava as pautas, né, pro Jornal da Record, e lá os jornalistas escolhiam. A gente quer, por exemplo, hoje vamos entrar com Manaus, hoje vamos entrar com notícia de Mato Grosso, do Paraná. Era uma e assim coordenadora, função de uma coordenadora. Isso. Mas assim, é aquela história, né? Quem foi picada pela mosquinha da rua, não adianta, não aguenta ficar fora da rua muito tempo. E aí eu fui convidada pela equipe do Américo Martins para ir pra Rede TV, na época ser jornalista, ser repórter de rua. E voltei pra rua. Fiquei um bom tempo lá na Rede TV, foi uma grande experiência. Cobrir rua em São Paulo é muito difícil, né? Você vive lá nas periferias, cobrindo matéria da delegacia. É um caos, São Paulo, né? É um caos. Nasce gente, morre gente, é acidente, é conflito, é coisa boa, é coisa ruim. É o retrato do mundo, é São Paulo, né? Exatamente. E depois da Rede TV eu ingressei na CNT, que era uma outra TV que tinha lá à época, né? Também fiquei como repórter de rua um bom tempo. Até que... A CNT é aquela que a matriz é em Curitiba, não é? Isso mesmo. Paraná? Paraná, essa mesma. Aí fiquei um tempo lá na CNT, também como repórter de rua, né? Foi quando eu me tornei mãe, né? Veio meu Pedro, meu primeiro filho. E aí a vida do jornalista fica mais difícil, né? Com filho, né? Mais repórter de rua, né? Eu tive que dar um tempo da carreira. Mas logo depois já voltei pra RIT de novo. Onde eu tinha ido uma vez, voltei pra lá. Fiquei mais um tempo lá. Até que... meu marido recebeu uma proposta para vir para Jaguariúna, para trabalhar numa empresa aqui. E onde vocês moravam antes de virem para cá? Então, a gente morava em Cotia, perto de São Paulo, né? Tá. E aí, meu marido recebeu essa proposta e, enfim, eu falei, acho que tá na hora de sair um pouquinho de São Paulo e tentar novos ares no interior, né? Certo. E viemos pra cá e vou te falar, no começo eu fui bem resistente à ideia de vir pro interior, porque tinha medo de não conseguir emprego aqui, né? A gente sabe que eu tava falando dos desertos jornalísticos, né? Então a gente sabe que Campinas tem, mas Jaguariúna, eu não sabia se Jaguariúna teria uma imprensa e tudo mais. Então no começo eu pedi pro meu marido se mudar pra Campinas, então ficamos em Campinas um tempo. Mas eu notei que Campinas também era... É um mercado um pouco difícil também, não é um mercado fácil. E aí meu marido falou, vamos pra Jaguariúna mesmo. Eu já tava com o segundo filho, ele falou, vamos pra Jaguariúna, uma cidade tranquila pra criar os meninos e tal. Chegando em Jaguariúna, né, qual a surpresa quando eu descubro aqui uma TV Arts, a TV Arts, né? E foi lá que daí eu comecei mesmo a ingressar. Ano, você lembra? A TV Arts eu entrei em Quando você chegou em Jaguariúna, quanto tempo você mora em Jaguariúna? Eu já tô em Jaguariúna desde 2018. 2018, mais ou menos, que eu cheguei aqui. Isso, aí tô de 2018, 2022, já faz uns 4 anos, mais ou menos, né? Sim, isso. Sim. E aí, então, em 2018, chegando aqui, já conheci o pessoal da TV Arts e já comecei. E já ingressei, já comecei fazendo matéria da Expo Flora, do Natal, de Jaguariúna. Fui conhecendo a imprensa local, né? E aí, aos pouquinhos, a gente foi se acomodando, né? E conhecendo tudo. E aí, depois, a TV Arts virou TV Conecta. Fui convidada para trabalhar na TV Conecta. Fiquei lá um tempo. Até que, enfim, teve o concurso público. Prestei o concurso. Tinha passado em 5º lugar. Nunca imaginei que eu seria chamada. E aí, deu certo de estar aqui na rádio com vocês. Que bom pra gente, bom pra você também, que emprego público tem estabilidade, tem tudo isso, né? Muito bom. Tem as garantias aí do emprego público e realmente tá sendo muito bom conviver com você. E você vê assim como o seu currículo é extenso, né? São 11h30. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Mas vamos dar continuidade, temos um tempinho aqui. Bom, Jaguariúna a gente sabe que tá em um progresso constante, né? Possui um setor industrial expressivo. As pessoas
pessoas se beneficiam justamente aí dessa convergência entre os veículos de comunicação, não só da RMC, mas em nível de Brasil, de mundo. Entretanto, elas cultivam alguns hábitos aí tradicionais, inegociáveis, entre os quais, né, de se informar por meio do veículo rádio e da Rádio Estrela FM. Sim. Nesse sentido, eu te pergunto, Ana Paula, o rádio, ele vai continuar exercendo ao longo dos anos esse fascínio, essa admiração nas pessoas, ou conforme a opinião de alguns teóricos, o futuro do rádio, em especial do radiojornalismo, ele estaria aí comprometido por conta do advento justamente dessas novas tecnologias? Olha, eu vou te falar que o rádio é uma mídia que me surpreende, viu? Porque assim, como eu falei, eu sempre batalhei muito em televisão, mas o rádio é um veículo que o brasileiro gosta muito. O brasileiro é apaixonado por rádio, né? E principalmente no interior do estado. A gente nota isso, que muita gente no interior ouve rádio, né? Minha avó mesmo, 90 anos, todo dia ela acorda e liga o rádiozinho dela lá, entendeu? Pra ouvir as notícias. Minha avó lá de Santa Cruz, Rio Pardo, divisa com o Paraná. E ela não deixa de ouvir o rádio pra saber as notícias da cidade, quem morreu, quem deixou de morrer, aquela coisa de gente idosa, né? Mas ela adora, a minha avó. E eu tenho uma outra avó também, que é nordestina, tem uma parte da família que vem do Ceará. E a minha avó era incrível. Eu chegava na casa dela, ela morava em São Paulo, e a televisão tava virada pra parede. Aí eu falava, vó, por que a televisão tá virada pra parede? Ah, não, esse negócio de imagem não me agrada. O negócio é ouvir. Meu negócio é ouvir. Mas então, a programação de TV, em alguns casos, tá tão realmente assim, que nada dá pra aproveitar, que dá vontade de deixar o aparelho de castigo virado pra verdade. E ela tinha essa mania, porque ela falava que quando ela ouvia, ela imaginava as coisas. E ela gostava mais de imaginar do que ver. Olha que interessante, né? E eu estava estudando jornalismo nessa época, achei muito interessante essa colocação da minha avó. E falei, e essa coisa, né? O brasileiro tem esse hábito mesmo do ouvir, né? Lá em São Paulo mesmo, você vê todo mundo que fica naquele trânsito tem um rádio ligado, você não fica sem o rádio, né? Então eu acho assim que o rádio é uma mídia que tem muito a crescer. O radiojornalismo ainda, principalmente no interior de São Paulo, ele é muito forte. Muito forte, então eu acho que tem que começar por aí, sabe? É como eu tava falando a questão dos desertos jornalísticos. Talvez o rádio seja a mídia que no interior de São Paulo tenha uma grande entrada. E aí pode ser que puxe a televisão, porque eu acredito na convergência de mídias, né? Eu acredito que ainda tudo vai virar uma coisa só. Então a gente, que nem a Jovem Pan hoje em dia, que já tem aí TV na internet, rádio na internet, TV na internet, enfim, rádio, TV, rádio, eu acredito nessa convergência de mídias e que a gente vai chegar num ponto em que vai todo mundo ficar numa coisa só, eu acho. Porque às vezes até parece um pouco distante da nossa realidade ou algo fantasioso imaginar, mas existem lugares que não possuem internet. Sim. Eu vi esses dias um documentário no YouTube sobre uma rádio amazonense, que inclusive é ligada ao governo, né? Se eu não me engano, faz parte do pool lá da Rádio Nacional. Sim. E as pessoas se utilizam das ondas dessa rádio aí para saber sobre coisas de parentes que vão chegar, olha problemas só na estrada, enfim, porque realmente não chega aí o sinal da internet, com né? certeza. Então, existe ainda esses rincões aí que necessitam do veículo rádio. Ana, uma reportagem que tenha marcado sua vida, o que você aprendeu como jornalista, como ser humano? Nossa, foram várias. Nossa, mãe, se eu for lembrar, mas acho que uma mais emblemática de todas. A mais emblemática? Gente, acho que foi aqui que me jogou, né, no jornalismo de rua, assim, na verdade foram duas. Uma em que eu entrevistei o Evo Morales, quando ele era pré-candidato ainda. Que foi um furo jornalístico. Foi um furo, exatamente. Pra quem não sabe, é uma notícia dada em primeira mão, né? Isso, e com exclusividade. Exatamente. Olha, eu fiquei atrás dessa entrevista mais de 6 meses. E aí, numa passagem de Evo Morales, que foi presidente da Bolívia, pelo Brasil, a equipe dele me ligou e falou: Ana, ele tá aqui num hotel, você quer vir agora entrevistar ele? Nossa, não pensei 2 vezes. Uma amiga minha falou: Ana, pega o táxi e vai pra lá. E eu era produtora, hein? Não era nem repórter. E foi minha primeira grande entrevista, né? Que foi um furo, como você disse, porque ninguém entrevistou Evo Morales. E logo depois ele foi eleito presidente da Bolívia, né? Então foi um grande furo aquela época. E uma outra que eu fiz, que foi a maior libertação de escravos da história brasileira, que foi lá em Ulianópolis, uma cidade ao lado de Paragominas, em que mais de 1.000 pessoas foram encontradas em situação análoga à escravidão, numa fazenda de cana-de-açúcar. E foi também um desafio para mim, viu? E eu aprendi muito
muito com essa matéria. E é a função social do jornalismo, que é a denúncia, né? Exato. Mas a denúncia fundamentada, sem ranço ideológico, reportar o fato como ele é, e daí cada pessoa tira a sua própria conclusão, né? Eu acredito muito nisso. Porque, inclusive, TV tem essa coisa forte contra a imagem, não há muito o que se argumentar, né? Argumentar, exatamente. Uma coisa, uma imagem vale mais que 1000 palavras, meio clichê, mas é assim. É bem isso. TV trabalha muito com essa questão da imagem, né? E Ana, aproveitando também, eu sei que você não gosta muito de se exibir, que você é modesta, mas você é poliglota, né? Você fala vários idiomas, não fala? A gente tenta, né? Para de graça. Quantas línguas você fala, quais são elas? Não, então, eu falo francês, né? Porque o meu francês é fluente, porque eu morei lá um ano na França e eu comecei a fazer francês com 12 anos, assim, foi uma experiência que, tipo... Eu falei pro meu pai, eu quero falar francês. Meu pai, pra que você quer aprender uma língua que ninguém fala? Eu, não, pai, eu quero falar francês, porque eu vou morar na França. Eu tinha 12 anos e eu tinha uma professora de inglês que também falava francês. Então, né? Com 12 anos você resolveu aprender? Resolvi aprender. Que pedantismo infantil, Exato. né? Enquanto todas as minhas amiguinhas queriam ir pra Disney, eu queria ir pra França, entendeu? Conhecer Notre Dame. Sim. E aí foi uma meta da minha vida, né? Aprender francês. Francês, qual mais? O inglês, enfim, que eu não sou fluente, mas eu leio, entendo inglês, né? Italiano foi uma língua que eu também estudei bastante, assim, consigo me virar lá na Itália quando eu vou pra lá. Espanhol? E o espanhol também, que eu acabei ganhando, estudei, acabei ganhando fluência, porque fiz muitos amigos na Espanha, né? Na época que eu morei na França, e aí acabei ganhando fluência na língua espanhola também. Ana, então agora pra gente encerrar, gostaria de demarcar também algo muito interessante, atual, que é a questão das fake news. Você é acadêmica de Direito, né? Se forma esse ano na Unifasp, porque a Ana é assim, viu, gente? A agenda dela é repleta. Quando ela não tiver mais absolutamente nada pra fazer, ela arruma um corte e costura. Com certeza. Sei lá, pilates. Ela sempre... Eu sou não assim sei mesmo. como aguenta tantas atividades, mas enfim. Eu já teria caído doente há muito tempo. Ai, meu Deus. Mas enfim, a Ana está se formando depois de ter estudado aí bastante, tá esse ano se formando em Direito pela Unifage, e a tese de conclusão do curso dela é sobre as fake news aí com viés jurídico. Dá para você dar um panorama pra gente? Sim. Bem assim, eu sei que é um assunto meio complexo, mas é oportuno e rapidamente explicar sobre sua defesa de tese, então, sobre né, seu TCC. Aí aproveitando agora que a gente tem as eleições agora domingo, então, né, pro pessoal ficar muito atento a essa questão das fake news, né? O meu projeto do TCC fala exatamente sobre os projetos de lei que estão sendo apresentados, estão na Câmara dos Deputados e no Senado tramitando. Nós já temos um projeto aí que já passou pela Câmara, pelo Senado, voltou para a Câmara, e se tiver aprovação só vai depender do veto do presidente, né? Do futuro presidente, no caso, né? E aí meu projeto é exatamente sobre esses projetos de lei que estão sendo apresentados, porque você tentar regular as fake news é um território bastante complicado, porque não se sabe o que são fake news ainda. Na verdade, esse termo fake news nem é certo falar. O certo é desinformação, né? É o fenômeno da desinformação que a gente vem vivenciando, né? Há já um certo tempo, até por causa da internet e tudo mais. E a gente tem um grave problema em delimitar as fake news, né? Porque você pode cair aí na questão da liberdade de expressão, né? Você tá acaba censurando as pessoas. Ou seja, o que você pode e o que não pode falar? Não se sabe, né? O que é fake news? Então, é algo que ainda está sendo assim, muito debatido, tanto no jornalismo, na comunicação, quanto no direito, né? Como legislar a respeito. Então, o meu TCC vai versar sobre isso, né? O que dizem os projetos que estão sendo apresentados, se eles são cabíveis ou não, tá? E dizer para as pessoas, prestem atenção, gente, porque hoje em dia nós já temos aí várias agências de checagem. Tá em dúvida em alguma informação, checa a informação. Temos várias aí, os fatos, fato ou fake. Checa, não vai passando informação assim, sem saber se aquilo é correto ou não. Porque a gente acaba, em vez de informar, desinformando as pessoas e atrapalhando até mesmo a sua escolha, né? Cerceando a sua escolha na hora de votar. Então é importante as pessoas ficarem muito atentas a esse fenômeno aí das fake news. Eu acho que é um alerta que eu até deixo para as pessoas. A gente aqui, né, no jornalismo, a gente sabe, né, Bruno, que uma coisa muito importante é checar. A gente sempre checa a informação para não dar nada errado, né? E não é fácil.
Com certeza. E também lembrar para as pessoas, independente de ideologia, do candidato de sua preferência, Sim. votar com consciência. Consciência, né? acima Nesse de domingo tudo. agora, né? Exatamente. Não pensar em candidatos que possam favorecer a si mesmo, e sim que possam beneficiar a coletividade, enfim, para que a pessoa realmente vote com consciência, que é um momento muito importante, né? Isso, pense na nação, a gente tem que exerça pensar a no... cidadania. A cidadania, pensa no Brasil como um todo, né? A gente não pode pensar só localmente. Sim, localmente se você votar nos políticos locais, né? De vereadores, prefeitura. Mas se for para pensar grande, Brasil, presidente, vamos pensar na nossa nação brasileira, né? Assim, o Brasil tá precisando, né? Sim. Dessa consciência política. Com certeza. Então, Ana, eu agradeço muito a sua participação. Foi um prazer conversar com você. Como eu disse, realmente está sendo uma experiência muito gratificante trabalhar com você, poder conhecer você como profissional, como ser humano, como pessoa a cada dia. E conte sempre conosco aqui para tudo, com a nossa equipe. Você já foi muito acolhida, né? Muito, com certeza. Muito bem-vinda. Estou sendo. Tá muito bacana. E realmente é um prazer ter falado com você. Eu tô procurando aqui Shayla Aznavour. Se eu não encontrar nesse momento, já eu encontro. Não, tranquilo. Mas eu faço questão de tocar. Muito bonita a música, né? Sim. E também por toda a sua história ligada à França. E eu aproveito para me despedir das pessoas, né? Daqui a pouquinho, inclusive, tem o horário político. Sim. Ao meio-dia, eu deixo as últimas músicas do programa Rádio News. Logo após o horário político, tem o Clássicos da MPB. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Seguimos com Celso Fonseca e na sequência tem Shayla Aznavour para você curtir. 11h39. Até amanhã.